Olá a todos, meu nome é Silvio Lopes e este é o canal Prepare-se para a Colheita. Este canal tem como objetivo te ajudar a compreender os tempos que nós estamos vivendo e te preparar para o dia que o Senhor vai voltar. É um grande prazer estar aqui hoje e hoje nós vamos falar sobre o maravilhoso milênio. Meu querido, é um grande prazer falar desse assunto, porque o milênio é algo que eu espero profundamente. Porque são todas as promessas do Senhor, cumpridas em um tempo. O milênio é o tempo do governo do Senhor Jesus Cristo nesta terra por 1000 anos. Então o Senhor governará. O próprio Jesus virá, se assentará no trono em Jerusalém e governará essa terra durante 1000 anos. E desse estudo nós vamos falar sobre este tempo de 1000 anos que o Senhor Jesus governará essa terra. Um tempo de cumprimento de todas as profecias para a humanidade e para o mundo, restauração, e plenitude para tudo que existe, tudo que foi criado. Nós vamos viver um nível máximo, de toda a plenitude que possa haver, tanto na terra, como no corpo do próprio homem e no conhecimento de toda a verdade. Será um tempo glorioso, maravilhoso e indescritível. A Bíblia fala sobre, lá em Daniel, no capítulo 2, quando fala da estátua de Nabucodonosor, existem aquelas partes, a cabeça de ouro, o peito de prata, as coxas de bronze, e as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Existe um momento naquele texto onde uma pedra é lançada sem mãos do céu e vem dos pés da estátua, que é a última parte dos impérios desse mundo. Essas partes da estátua representam os impérios que governariam o mundo, E a cabeça era a Babilônia, o peito de prata era a Medo e Persa, as coxas de bronze era a Grécia, as pernas de ferro foi Roma e os pés de barro e ferro representam o último império, o império que governará essa terra por 7 anos, o império do Anticristo. E a Bíblia fala que no final deste império, esta pedra lançada sem mãos do céu viria e destruiria a estátua completamente. E toda a estátua se transformaria em pó. E como eira de estio, como palha, se espalharia e nunca mais existiria. E assim seria o fim do governo e do império do homem e do pecado. E desta pedra lançada sem mãos do céu, um grande monte se formaria e encheria toda a terra. Essa pedra fala do milênio, fala do governo de Cristo, que a partir desse momento, quando chegar e destruir todos os impérios, do homem e do pecado, o homem pecaminoso, então virá o milênio, o Senhor governará a terra por 1000 anos, porém para sempre, É a dispensação do milênio. Então, tivemos a dispensação da inocência, que é antes do pecado, antes de comerem o fruto proibido, a dispensação da consciência, que depois do pecado, o conhecimento do bem e mal, depois o patriarcal, que veio com aliança com Abraão, depois a dispensação da lei, que veio com Moisés e as tábuas da lei, depois tivemos a dispensação da graça, que é quando veio Jesus, morreu e ressuscitou, e depois virá ainda a dispensação do milênio. Bom, gostaria de ler o texto em Apocalipse, que fala sobre esse tempo glorioso. Então vamos acompanhar aqui comigo. Apocalipse 20, a partir do versículo 1, diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar.
Envia as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Bom, querido, antes, neste texto que fala sobre o milênio, depois de todo o Apocalipse, depois de todos os selos, as trombetas e as taças da ira de Deus, depois de tudo isso, o Senhor Jesus virá e governará essa terra. E aqui fala sobre o texto do milênio. Quem estará na terra neste tempo do milênio? Existem algumas confusões muito complicadas neste assunto, né? Porque, na verdade, queridos, pegando o texto bíblico, aqui fala sobre aqueles que vão governar com Cristo. Então, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, seus corpos serão transformados. Estarão no milênio aqueles que são do Senhor, que já aceitaram o Senhor Jesus, que creem no Senhor Jesus, né? E seguem os seus caminhos. Então, que tem a presença do Espírito Santo nele, a revelação do Espírito Santo nele. Então, esses que morreram em Cristo ressuscitarão e terão seus corpos transformados. Aqueles que estão vivos no arrebatamento serão arrebatados com o Senhor. Então seu corpo será transformado instantaneamente. Então subirá nas nuvens e também estará no milênio. Então aqueles que morreram em Cristo, aqueles que foram arrebatados. Aqui também fala daqueles que não receberam a marca da besta nem na testa e nem na mão. Então aqueles que morreram na grande tribulação, durante o império do anticristo, por não receberem a marca da besta, estes também estarão no milênio e estarão com seus corpos transformados. Então esses estarão com os corpos transformados, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que foram arrebatados e aqueles que não aceitaram a marca da besta na grande tribulação e morreram em testemunho do Senhor Jesus. Então esses estarão na terra e serão transformados. Porém, também existem aqueles que não morrerão na grande tribulação e passarão pela grande tribulação e estarão na terra com os corpos não transformados. Eles ainda estarão com um corpo corruptível, mas estarão vivendo na terra. Bom, eu vou colocar aqui e vou mostrar o texto bíblico, né, uma das bases do texto bíblico, que mostra que isso é a realidade. As pessoas que não são transformadas estarão vivendo e participarão do reino milenar de Cristo, porém com algumas situações diferentes, né? A Bíblia diz que Satanás estará preso por 1000 anos, então as pessoas não serão tentadas e não serão enganadas pelo inimigo. O próprio Jesus Cristo governará a terra com os seus santos, pessoas transformadas, que não têm mais sobre ele o poder da carne, né? O poder da maldade, dos pensamentos. Então, pessoas justas, e assim como o próprio Jesus Cristo estará governando a terra, Satanás não mais enganará e nem tentará as nações. Então o mundo estará totalmente justo, totalmente próspero, com todas as coisas funcionando, a terra renovada, e as pessoas estarão vivendo o governo milenar de Cristo desta maneira, né? Então não serão tentadas e pessoas justas governarão a terra junto com Jesus Cristo, que é o mais justo de todos, né? Então esta é a diferença do tempo do milênio para estas pessoas. Eu vou ler aqui em Zacarias, eu vou ler aqui o capítulo 14, e você, né, preste atenção no texto e observe, né, o que o texto está dizendo. Diz assim o texto, no versículo 1: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Vai falar da última batalha lá do Abagedon, né? Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade
será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá a peleja contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugirei assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. Falando sobre a vinda do Senhor. Acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isto. E o Senhor será rei sobre a terra naquele dia. Um será o Senhor e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exalçada, habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os lugares do rei. E habitarão nela, e não haverá mais maldição, porque Jerusalém habitará segura. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um a mão do seu companheiro, e alcançar-se-á mão de cada um contra a mão do seu companheiro. E também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão em redor as riquezas de todas as nações, ouro e prata e vestes em grande abundância. E será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos, e todos os animais que estiverem naquele exército, como foi a praga deles. E acontecerá que, olha só esse texto, aqui no versículo 16. Então fala antes sobre a guerra, sobre a vinda do próprio Jesus e sobre quando ele vier governar. Então todas as nações que vieram contra Jerusalém serão derrotadas, né, e morrerão. Né, todas aquelas pessoas que vieram contra Jerusalém, guerrear contra Jerusalém nesse último grande dia, né, da batalha, em que o Senhor virá e pelejará a favor de Israel. Então depois disso ele veio governar e dominar a terra mais uma vez. Agora aqui no versículo 16 diz assim: e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. Então você observe que neste texto fala: aqueles que sobreviverem a esta guerra, de todas as nações que estiverem vivos durante o reino milenar, eles terão que vir a Jerusalém de ano em ano, adorar o Rei e festejar, né? Celebrar a festa do tabernáculo. Então você vê que este povo estará na terra não transformados, mas aqueles que vieram contra Jerusalém, né? Que eram das nações que sobreviveram e não foram transformados, mas sobreviveram a esse tempo. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre eles, não virá sobre eles a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Naquele dia se gravará sobre as campinas dos cavalos: santidade ao Senhor.
e as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Todas as panelas em Jerusalém, Judá, será consagrada ao Senhor dos Exércitos, e todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão, e nelas cozerão, e não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos naquele dia. Bem, então observe no texto que haverá pessoas no reino milenar, como está escrito aqui nesse texto em Zacarias, no capítulo 14, versículo 16, que haverá pessoas na terra não transformadas. Então haverão os transformados e haverão aqueles que não são transformados, né? Que governará com Jesus Cristo, e os que somente viverão nesse tempo. Porém, a Bíblia fala em Apocalipse que aqueles que são transformados serão juízes e governarão com Cristo, serão reis e sacerdotes, então serão os líderes, aqueles que o Senhor colocará sobre o mundo. O Senhor Jesus será o Rei Supremo do mundo, né? E essas pessoas também governará com Cristo. Bom, o tempo do milênio, querido, será um tempo em que o Senhor cumprirá as promessas e distribuirá as recompensas daqueles que viveram para Ele. Nós vimos sobre a parábola dos talentos, né? Em que aquele que foi fiel, o Senhor colocou sobre ele mais talentos. Então tome aqui os seus talentos, você foi fiel no pouco, então no muito te colocarei. Então você vê que é um tempo onde Deus ele vai recompensar aqueles que foram fiéis a Ele. Então, querido, nesse vídeo eu gostaria de deixar claro sobre isso, sobre quem estará na terra e quem não estará. Então assim, a Bíblia fala aqui, quem não estará? Aqueles que morreram, mas que não aceitaram a Cristo e que não se entregaram a Cristo. Esses não ressuscitarão. Os mortos que não morreram em Cristo, eles não ressuscitarão. Só ressuscitarão na primeira ressurreição aqueles que morreram em Cristo. Então os mortos que não morreram em Cristo não ressuscitarão. Aqueles que foram arrebatados, aqueles que morreram na grande tribulação porque não aceitaram a marca da besta, e aqueles que sobreviveram à grande tribulação também estarão na terra. Então aqueles que foram transformados é aqueles que a raiz do pecado não tem mais poder sobre eles. O corpo será um corpo incorruptível. Então nós não mais seremos influenciados pelo pecado e não mais seremos tentados pelo inimigo, porque nós teremos pleno conhecimento de todas as coisas, sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre a nossa plenitude. Nós seremos completamente cheios da presença do Espírito e da lei do Senhor estará no nosso coração, né? Então nós não seremos mais tentados, seremos corpos transformados, incorruptível, não corruptível. Então toda essa vaidade, orgulho, toda essa tentação, toda essa raiz de maldade que existe no homem após o conhecimento do bem e do mal, do fruto proibido, não mais existirá. Estaremos livres para pensar e para ser aquilo que fomos criados desde o início dos tempos. A nossa comunhão com Deus será no nível máximo, estaremos com Ele o tempo todo, né? E o Senhor Jesus estará governando toda a terra. A Bíblia fala aqui, bom, eu vou falar ainda, né? Como que nós vamos viver nesse tempo, né? Será que casarão? Bom, eu vou ler o texto em que Jesus fala sobre isso, em Mateus 22:30. O contexto desse texto é quando os escribas, né, fariseus vêm, os escribas, propriamente dito, vêm falar com Jesus e fala sobre a história de uma mulher que passou por vários maridos, que passou para o seu irmão, que passou para outro irmão, e cada irmão ia morrendo e a mulher passava para o irmão. Então o irmão morria e passava para o outro irmão morria, e assim foi por 7 irmãos. E aqueles homens que não acreditavam em ressurreição, nem em coisas espirituais como anjos, né, e outras coisas, eles vieram indagar Jesus sobre, e no final, e na ressurreição, essa mulher que foi mulher de todos esses irmãos, de quem será a mulher? Então, quando ressuscitarem. E Jesus responde isso aqui em Mateus, no capítulo 22, no versículo 30. Bom, vou ler do 29.
Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos do céu. Então você percebe que aqueles que ressuscitaram e tiveram seus corpos transformados não se casam e não se dão em casamento. Ou seja, na verdade, queridos, a gente fica pensando no milênio, né? E nessas coisas com as necessidades da nossa carne hoje. Hoje nós somos de uma maneira diferente do que seremos no milênio do Senhor, com um corpo transformado, com um corpo incorruptível. Nós não teremos as mesmas necessidades, nós não precisaremos de coisas que nós precisamos hoje. Então você terá uma outra carne, outros pensamentos, outros interesses, outra plenitude. Você será uma nova pessoa, um novo ser praticamente, né? Com toda a revelação. Então aqui fala que aqueles que são transformados, eles não se casarão e não se darão em casamentos, mas serão como os anjos do céu, servem ao Senhor e sua mente e coração estão totalmente ligados neste propósito. Não pense que você vai ter vontades, né, sobre a questão sexual e tudo mais. Não terá. Você terá um outro tipo de corpo, um outro tipo de pensamento, toda a revelação. Você será um ser praticamente espiritual, né? Vamos dizer 90% espiritual. Nós vamos ter um corpo transformado, nós vamos ter um corpo, então nós vamos comer, nós vamos desfrutar. Porém, né, nossa mente e as nossas intenções, o nosso ser, ele será um ser com mais revelação e mais próximo a Deus. Eu vou ler ainda aqui em 1 João, no capítulo 3, versículo 2, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então você percebe que seremos semelhantes a Deus, seremos semelhantes a Cristo. Agora, as pessoas, né, as pessoas que não são transformadas e que sobreviveram à grande tribulação, essas se casarão, essas terão filhos, né, e a vida seguirá normalmente, porém o mundo estará diferente. Neste vídeo eu queria falar sobre quem estará, né, na grande tribulação e como será a vida. No próximo vídeo nós vamos falar sobre como será o mundo no milênio, né? Como que será o governo, como realmente o mundo reagirá à restauração de todas as coisas, né? E o governo de Cristo. Meu amado, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.